Salve, salve, rapaziada, show de bola. Bora ver um corte do programa Jogo Aberto, trazendo análises e as informações dos jogos de ontem entre Flamengo e Estudiantes e também trazendo um corte de Palmeiras e Cerro Porteño, que acabou sendo derrotado dentro de casa. Não esquece de deixar o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos aí do canal. Bora pro react. E agora Libertadores com o Flamengo, que está classificado para as oitavas e ainda nem computaram os pontos contra o Medellín, daquele jogo cancelado. E mesmo assim, o Mengão venceu o Estudiantes por 1-0, gol do Pedro. Teve pênalti que deram, depois retiraram. E o Flamengo agora já pensa na próxima fase. No Maracanã, o Flamengo venceu o Estudiantes e confirmou a vaga para as oitavas de final da Libertadores. É muito importante, toda vantagem é importante, né? E acredito que para o grupo, por quanto a gente trabalha, e esse grupo realmente merece estar marcado, como você falou, na história do clube. O primeiro tempo foi muito amarrado, com poucas chances de perigo para os dois lados. O Estudiantes assustou primeiro. Após cobrança de escanteio, Gonçalo Pires cabeceou para fora. O Flamengo respondeu logo depois com Jorginho. Até que aos 32 minutos, Bruno Henrique foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Só que o VAR entrou em ação e apontou falta fora da área. Na cobrança, Pênalti não Léo foi esse Pereira lance aí do bateu Bruno firme, Henrique. mas Muslera apareceu bem para fazer a defesa. O cenário pouco mudou no início do segundo tempo. A melhor chance rubro-negra veio aos 14 minutos. E mais uma cobrança de falta de Léo Pereira. Mas aos 19, saiu o gol que garantiu a vitória no Maracanã. Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área e a bola sobrou para Pedro. O camisa 9 limpou a marcação e abriu o placar. Tava improvável ali, né? O goleiro não esperava um cruzamento, não sei, mas eu sempre observo o gol, sempre observo um espaço e ali tinha um espaço para fazer o gol. Aos 31 minutos, Paquetá encontrou Pedro com um belo lançamento. O atacante dominou e quase marcou um golaço no Maracanã. Mas ele foi faz só. esse gol Fim de aí, hein? jogo, Flamengo 1, Estudiantes 0. Com a vitória, o Flamengo segue na liderança do Grupo A com 10 pontos. Além disso, o rubro-negro ainda deve ser declarado vencedor por WO sobre o Independente Medellín. O resultado do julgamento deve sair antes da última rodada da fase de grupos da Libertadores, que acontece na próxima semana. Antes de voltar a pensar na Libertadores, o Flamengo muda o foco para o Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o rubro-negro encara o Palmeiras, em confronto direto na parte de cima da tabela. Bem, com certeza que o nosso próximo jogo é o mais importante, que é contra o Palmeiras. Vamos estar inteiramente focados no jogo de sábado. Depois vamos outra vez para o jogo da Libertadores e aí o terceiro jogo podemos aproveitar para rodar alguns jogadores. Depois disso, os jogadores internacionais vão embora. Tá aí Leonardo Jardim falando pelo Flamengo. Foi um resultado bem importante. O Estudiantes é um time chato, que sempre complica a vida do Flamengo. E o resultado foi válido, primeiro, para você já estar nas oitavas de final e não depender ainda do resultado que vai ser confirmado para o Flamengo. A gente sabe do jogo contra o Medellín, porque o Flamengo está na briga direta, Cicinho, e reta pela questão da melhor campanha da primeira fase. E esperando o julgamento, né, vindo os pontos, tem total possibilidade para isso, né, e favorece muito a questão do mando de campo, ainda mais com a torcida que o Flamengo tem. O Flamengo não está jogando aquele futebol vistoso, mas a Libertadores é isso aí, é você superar as dificuldades, também a retranca das equipes adversárias contra o Independente. Conseguiu isso, né, com aquele gol, com esse gol do Pedro. E o objetivo é a classificação. Você classifica passa da primeira fase como líder, você tira todo um peso e aí no mata-mata é fazer prevalecer o mando de campo e a força que o Flamengo tem. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo vai para as finais dessa competição porque é uma das equipes mais fortes.
Edu, e daqui a pouco com os pontos que ainda não vieram, mas virão, e se ganhar do Cusco, que está eliminado em casa na última rodada, tem tudo para fazer essa melhor campanha. E a gente fala muito em desfalques, é difícil um time que não conta com a Arrascaeta, tá bom, é um timaço, tem opções, a gente sabe, mas titulares são titulares. E o Arrascaeta tá fora, o Pulgar faz tempo que tá fora. Então, o Flamengo ele tem seus problemas, está jogando um futebol para o gasto, mas suficiente para cumprir objetivos, já que foi eliminado na Copa do Brasil. Fez o dever de casa ontem, né? A gente sabe do potencial da equipe do Flamengo. O Flamengo tem jogadores, por mais que você falou desses desfalques, mas você vê jogadores como o Pedro resolvendo, o Paquetá entrando no segundo tempo também. Então, são jogadores que qualquer jogada pode fazer a diferença, e como fez o Pedro nesse gol. Então, eu entendo que nenhum clube hoje está jogando um futebol vistoso, né? Que a gente estava conversando aqui, mas eficiente. Não, é eficiente, o Flamengo foi eficiente, saiu sim da Copa do Brasil, trouxe uma pressão desnecessária, porque achou que já estaria na próxima fase e acabou meio que desrespeitando a equipe do Vitória. E agora, dentro de casa, na Libertadores, fez por merecer essa vitória e passou para a próxima fase tranquilo. E vai classificar em primeiro, de geral todo, Renato. Isso não tenha dúvida, até porque jogando em casa agora com o Cusco já era. Tem o Rivadavia, tem o Rosário Central nessa briga, vai ser legal, mas o Flamengo tá bem na foto nesse sentido. Agora, Ronaldão, quero falar do Pedro, que deu uma resposta para não convocação para a Copa do Mundo, fazendo gol e girou bonito. O Muslera colaborou bem também, né? Goleiro de Copa do Mundo. Que coisa, mas o Flamengo, ele tem muitas armas, tem muitos jogadores, não está realmente fazendo aquele massacre, não está atropelando adversários, mas está chegando naquilo que é necessário, vencer e mostrar que tem potencial para uma temporada inteira. E você falou tudo, esse time é chato, esse Estudiantes é time chato, jogando fora de casa, fechadinho, um goleiro chato também, tudo chato, mas teve o Pedro, inspirado, mostrando para todo mundo que não foi, vocês que não foram convocados aí pelo Ancelotti, continuam respondendo. O Pedro mostrou a mesma coisa aí, tá respondendo dentro de campo. Então o Flamengo tem peças e peças. E você falou dos desfalques também aí. Mas a verdade é que o Flamengo tem mas eu sempre digo que, independentemente da qualidade, sempre desfalques são problemas para o treinador. Teve até um pênalti marcado pela arbitragem do Ostojic, que deu o pênalti do Messa no Bruno Henrique e depois foi retirado pelo VAR, dizendo que foi fora da área. E aí, na sequência, o Léo Pereira não conseguiu fazer o gol. Agora, a torcida, Edu Dracena, gritou: sábado é guerra, e é contra o Palmeiras. Tá com medinho? Não, mas e é guerra. É um jogo onde que jogar no Maracanã, com casa cheia, eu acho que vai ser importante também pro Palmeiras mostrar o momento que ele tá vivendo agora. É lindo. Tá chegando, né, para esse jogo por uma derrota, então isso de repente liga o sinalzinho de alerta dos jogadores do Palmeiras e entre para jogar o jogo. Não é só para mais um jogo, tem que ser o jogo, porque isso aí pode trazer tranquilidade na parada da Copa do Mundo aí e ficar em primeiro. Ou deixar o Flamengo grudar de vez, né? Aí acabou a gordurinha. Não pensa nisso não, Renata. Essa briga não me pertence. Eu só olho de camarote, hein, Rona? Nem o Ronaldo. Nós estamos lá embaixo, também. Bom, mas estava muito atenta ao jogo. Palmeiras. E Edu Dracena viu o Palmeiras perder na Libertadores de novo. Desde 2021 não acontecia. Aconteceu sim, hoje fizemos um jogo ruim, com pouca inspiração técnica. 100 vezes Palmeiras na Libertadores atuando em casa, somando o Parque Antártica e Arena Palmeiras, para um jogo ruim. O primeiro grande momento foi nessa finalização de John Arias aos 26 minutos. 4 minutos depois, Flaco Lopes invadiu a área e bateu no cantinho para a defesa de Martim. O Cerro Porteño só conseguia chegar na área palmeirense na bola parada. Os perigos do Palmeiras eram com John Arias, mesmo sem assustar tanto. No segundo tempo, um prenúncio do que seria o Palmeiras. Logo aos 2 minutos, um cruzamento rasteiro vindo da direita encontrou Verratti. Cerro Porteño 1-0. O Cerro chegou mais uma vez, agora com Cecílios Domingues. Um Verdão irreconhecível,
As únicas boas chances no segundo tempo vieram somente aos 28 minutos e aos 35, no cabeceio de Flaco Lopes, que acertou o travessão. Final, Palmeiras 0, Cerro Porteño 1. A responsabilidade máxima é sempre do treinador, mas como vocês viram, acho que houve uma falta de inspiração, de algumas ações técnicas que nós não conseguimos criar mais oportunidades. Portanto, acho que foi um jogo ruim, temos que assumir que foi um jogo ruim. A invencibilidade desde 2021 de 27 jogos como mandante na Libertadores caiu, assim como as 17 partidas seguidas sem perder na temporada. E com elas veio a primeira derrota na Libertadores desse ano e a perda da liderança do Grupo F. Um resultado ruim que já respinga na próxima partida do Palmeiras, contra o Flamengo, no Brasileirão. Com esse futebol, o Palmeiras foi campeão do Paulistão esse ano. Com esse futebol, o Palmeiras é primeiro colocado do Brasileiro. E então eu acho que com esse futebol a gente pode ganhar qualquer jogo. Então não queira passar pra gente achando que somos um time horrível, que acontece. Quase que ele mete a Libertadores aí. A gente sabe que hoje o maior time de São Paulo somos a gente. Lá em cima estão brigando em todas as competições e a gente vai seguir assim, tá? A derrota e o baixo desempenho deixaram Abel Ferreira sem paciência. Qual que é a pressão para o Palmeiras encerrar esse primeiro semestre com um resultado positivo fora de casa num jogo tão importante? O Palmeiras tem pressão desde o momento em que tu vestes a camiseta do Palmeiras. Você enxerga uma queda de rendimento em protagonistas do Palmeiras, como por exemplo Flaco Lopes e John Ares, se isso tem a ver também com os jogadores individualmente, não falo com os jogadores aqui à vossa frente nem publicamente. Quando o assunto mudou para a convocação da Copa do Mundo, Abel Ferreira. Visando o jogo contra a Chapecoense, onde provavelmente todos esses jogadores convocados não estarão mais à sua disposição. Como é que é? Jogadores convocados não estarão à sua disposição. Eu sou completamente contra as convocatórias serem antes dos campeonatos acabar. Completamente contra. Você acredita que talvez até inconscientemente alguns jogadores do Palmeiras que ponham-se nos lugares dos jogadores? A Copa do Mundo existe 4 em 4 anos e alguns vão lá uma vez na vida e não vão mais. Peço-vos, façam um esforço de se meterem no lugar desses jogadores. Cada um deles tem possibilidade de lá ir. A minha pergunta é justamente isso. Não sei responder à tua pergunta. Eu gostava muito de poder responder à tua pergunta, mas não vou conseguir responder com a profundidade que tu queres saber. Palmeiras. A situação só não ficou pior porque o Júnior Barranquilla venceu o Sporting Cristal em casa, o que manteve o Verdão na segunda colocação do grupo. O torcedor do Palmeiras é livre de se manifestar da forma que quiser. Falei várias vezes que em função daquilo que seria estes 2 meses, o calendário, que íamos passar dificuldades, é isso que está a acontecer com o Palmeiras e com outras equipas. Muitas dificuldades, de lesões, de energia. Edu, a torcida foi crítica, foi direta, saudade de quando o Palmeiras jogava com vontade. É justo? Não é demais? A cobrança sempre a gente vai respeitar, assim, mas eu acho que ontem não faltou vontade pro Palmeiras. Acho que faltou futebol. O Palmeiras não jogou bem. Faltou finalização certa. O Palmeiras não jogou bem. Você pode ver, o Palmeiras perdia a bola, já tentava recuperar o mais rápido possível, então os jogadores correram bastante. Só que ali faltou o quê? Aquele passe a mais, faltou ter tranquilidade para jogar, entendeu? O Palmeiras, os jogadores às vezes seguravam a bola um pouquinho a mais do que tocar de primeira, e isso acabou enervando a equipe dentro do campo, não conseguindo render. Então vontade, na minha visão, não faltou. Faltou futebol, faltou tranquilidade, finalização, entendeu? O John Ares ali na frente do gol ali, dá uma tirada do goleiro, chutou em cima do goleiro. Então são jogadores que fazem a diferença. Não, jamais. Não, jamais perder a potência. Só que o que acontece... Rápido, hein? Rapaz, Stock Car. Você foi apressadinho que nem os jogadores do Palmeiras no jogo. Mas o que ele falou, alguns jogadores, Renata, caíram de produção. É nítido isso aí. Olha, mas vamos lá. O Felipe Anderson e o Sousa não são titulares. Mas na ausência de um Vitor Roque, que é um cara que, quando o Flaco Lopes tem a companhia do Tigrinho, ele é outro jogador. Ele parece que aparece mais no futebol, eles se entendem, eles tinham um entrosamento que, na minha opinião, beneficiava muito o Palmeiras. O time perde peças e na hora de substituir para conseguir o resultado, você não tem tantos jogadores assim, não é? E não tem, e também ele mudou o esquema tático ontem. Ele meteu 3 no meio de campo ali, né? Então você vê realmente que o Abel tá tentando, só que infelizmente ele errou. Para mim ontem ele errou na escalação.
E aí, em vez de ele ter colocado o Maurício ali no meio de campo, ele colocou mais um volante, uma trinca ali Você para acha que ele vai repetir o fato de colocar o Andreas Pereira mais adiantado? Porque ele jogou mais como um meia, não como volante. Eu acho que ele quis fazer um teste ontem, Renata, para pegar o Flamengo. Eu acredito que esse teste então não vai foi perder bom. também. Não foi bom. Você ter colocado ali 3 caras no meio de campo com as características deles. De repente, ele revendo o esquema tático para jogar contra o Flamengo, para que o Palmeiras possa surpreender. E o Emiliano Martinez também foi titular. Agora, o Paulinho, que entrou no lugar dele, é um cara que a gente vê que é diferente, né? O jeito que ele toca na bola, a maneira como ele pensa o jogo, mas está sem ritmo de jogo ainda, isso é nítido. É nítido e vai requer um bom tempo ainda, Renato, porque não é fácil você ficar parado por o tempo que ele ficou, né? Agora, jogando alguns jogos, esse jogo vai ser muito bom para a adaptação dele, para voltar tranquilo, porque aí sim, depois da parada aí da pós-Copa, ele com certeza vai apresentar um futebol muito melhor e melhor preparado também. Agora, sim, a gente vê que as crias do Palmeiras, o Alan e o Arthur, eles estão se apresentando, não é? Eles se movimentam. O Alan estava suspenso no Brasileirão, voltou. Só que o Palmeiras ontem fez um jogo muito abaixo, como se a qualquer momento fosse ganhar a partida e depois sofreu e não conseguiu nem empatar o jogo. Mas é esperado também isso daí, Renato. Um time como o Palmeiras, sempre jogando no limite. O Palmeiras, assim, você vê a torcida cobrando de um time que é líder do Campeonato Brasileiro, um time que está praticamente classificado na Libertadores, já classificou na Copa do Brasil. Então, assim, o torcedor chora de barriga cheia. E essa questão também, tem a parada para a Copa. A gente vê o Abel também fazendo alguns testes. Daqui a pouco vai ter parada para a Copa do Mundo, segundo semestre. Aí é onde a cobra vai beber água, como que é lá? A cobra vai beber água. A cobra vai fumar, os ditados. Não, porque minha cobra é convertida, rapaz. Então vai tomar água. Quem vai Então, o Ronaldo é pervertido. A onça vai beber água, então. E agora é a hora da onça Não traz esses ditados. Ai, não, por que isso? E agora é a hora da onça do Ele não tem nada a ver com isso. Libertadores não pertence a ele nem a traz mim. esses ditados aí, mas o Palmeiras no segundo semestre, com certeza aí o Abel vai ter essa reviravolta. É normal, lógico, você perder para o Cerro em casa, o torcedor não estava esperando, mas é tranquilidade aí, o Palmeiras focado no Campeonato Brasileiro, com certeza vai fazer um grande jogo contra o Flamengo, vai perder de novo, mas vai fazer um grande jogo. Mas teve bola na trave, muita gente reclamando que o Arias não estava jogando tão bem essa partida. Verdade. E água é sempre bom, viu, Ronaldão? Conselho, beba muita água. Hidrata. A água sempre, todo ela está dia. envolvida no mundo, né? A água é maravilhoso. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. O Cicinho virou palmeirense. Não é possível. O Cicinho tá falando que perder faz parte. Jogando em casa, os caras estão aí sem perder um tempo. Cicinho, jogaram mal. Agora, méritos também pro Verratti. O contra-ataque foi lindo do Cerro, mas o Verratti é um jogador que, quando ele tem oportunidade, quando ele fica cara a cara com o goleiro, ele sabe o que fazer, tem a experiência, tem a manha. Mas não pode. O Carlos Miguel, você tem 3,48 m de altura. Não pode deixar o cara chegar finalizando. Tem que chegar a bola no bolinho. Porque essa bola já vinha cruzada. O cara não ia chutar no gol lá de fora. O cara não ia chutar no gol. Ele vai fazer o quê? Ele vai cruzar. Então sai um pouquinho, anda um pouquinho mais, filho. Já TV a jogada, né? Aqui, ó. Não é adivinhar. É você já fazer parte da jogada, caminhou, você já chegava pra travar ele lá. Agora, deixa eu falar. Tá deixando a desejar, tá acabando o gás sim. Solta aí, negão. Tá acabando o gás sim. Quê, e rapaz? sábado. Quer acabar o gás o quê? Ataca do jeito que tá programado aí, que o Flamengo vai vir babando. Eu só quero ver o que vai acontecer com o Abel. Mas não é você que fala assim, quero ver como termina? Eu quero ver agora a divisão de rede que vai acontecer e vamos seguir aqui. É isso aí, torcida. Esse foi o corte com as análises dos comentaristas sobre esses jogos. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até os próximos vídeos. Valeu!